1 Coríntios, capítulo 1. Nós iremos ler a partir do versículo 10, dando continuidade à série de estudo, de pregações na carta de Paulo aos Coríntios. Todos acharam? Sim? Vamos ler então. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10. Irmãos, rogo-vos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que entreis em acordo quando discutirdes, e não haja divisões entre vós. Pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Pois, meus irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloe, que há discórdias entre vós. O que quero dizer com isso é que um de vós afirma: eu sou de Paulo, outro: eu sou de Apolo, e outro: eu sou de Cefas, outro ainda: eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não haver batizado nenhum de vós, com exceção de Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. É verdade que batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei outra pessoa, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. Amém? Até aqui mantenha a sua Bíblia aberta. Nós iniciamos o estudo da carta de Paulo aos Coríntios na semana passada e vimos a complexidade de uma igreja tão rica em dons espirituais e ao mesmo tempo tão cheia de problemas, não é? A gente falou semana passada que se o nosso referencial para uma igreja avivada, para uma igreja espiritual, são os dons espirituais, a gente se engana grandemente, né? Porque a igreja tinha de tudo, tinha profeta, tinha glossolalia, tinha mestres, tinha pessoas com dons de cura, e ao mesmo tempo era uma igreja dividida, uma igreja rachada, uma igreja com problemas terríveis, não é? Se a gente acha que a nossa igreja tem problema é porque a gente não conhece a carta de 1 e 2 aos Coríntios direito, né? Então, a gente viu até o versículo 9, e no 10, Paulo, depois de terminada a sua introdução sobre o que ele vai tratar nessa carta, ele já começa a discutir um dos problemas que estava acontecendo nessa igreja. Ele vai dizer, por exemplo, no versículo 10, rogo-vos, E a expressão aqui, rogar, é como se Paulo estivesse implorando para que a igreja realmente tivesse, como ele vai dizer aqui, um só pensamento, A expressão é, rogo-vos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que entreis em acordo quando discutirdes, e que não haja divisão entre vós. Pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Ele vai desenvolver, nessa pequena perícope que nós lemos, o problema dos partidos, O problema dos grupos que reivindicavam serem seguidores de mestres, de apóstolos conhecidos, de pastores que passaram por aquela igreja, e dessa maneira gerando um cisma na igreja. Esses grupos não entravam em acordo e defendiam, de certa forma, a sua submissão a esses líderes. Embora a gente não tenha acesso ao tipo de discurso que eles faziam, ou o tipo de posicionamento que eles defendiam, se era acerca da teologia, e essa teologia acabava tendo o rótulo de Paulo, ou a teologia de Apolo, nós não sabemos isso, mas sabemos que realmente a igreja estava dividida em 4 grupos trazidos aqui por Paulo, e esses 4 grupos reivindicavam serem seguidores de 4 nomes,
Isso vai ser tratado mais à frente, mas é fato que Paulo está implorando para que isso não aconteça. E ele vai usar uma expressão aqui bem interessante, por exemplo, quando ele diz para que eles entrem em acordo quando discutis, para que não haja divisões, né? E a expressão no grego é esquema, que significa como rasgar um tecido, né? Como que vai dar a origem à palavra cisma no português. Como rasgar um tecido, como tirar um pedaço de algo. Porque realmente era isso que estava acontecendo com a igreja nesse período. Então, esse início ele é bem interessante, porque é natural você ler, né, o pedido de Paulo para que não houvesse divisão, para que não houvessem as divisões na igreja, mas ao mesmo tempo a gente, de certa forma, acaba passando por cima de algo que estava gerando as divisões. A divisão não é um problema na igreja de Corinto, é um problema, mas o que estava gerando a divisão era muito pior. Porque se você não tem um elemento gerador desse tipo de movimento, desse tipo de problema que estava acontecendo na igreja, você na verdade não resolve. E qual era o problema em si? Por quê? Paulo, de certa forma, embora tenha um nome citado, por ter um grupo, né, que defende ser seguidor de Paulo, ele não concorda com isso. Da mesma forma, provavelmente Apolo também não concorda com isso. Muito menos Cefas, que é Pedro, né? Cefas é o nome aramaico de Pedro, também não concorda. E Jesus, muito menos, né? Que é o quarto grupo trazido nesse grupo. Então, qual é o problema? O problema é que as pessoas tinham opiniões, elas tinham gostos, preferências. Elas iriam rotular ser seguidora de Paulo, de Pedro, de Apolo ou de Jesus, mas no final da história, já que não tinha um endosso desses líderes, era sobre preferências, sobre algo que eles decidiam, né, no campo do conhecimento, porque é sobre todo o tempo, sobre a sófia, né, sobre o conhecimento, sobre a sabedoria, sobre a filosofia que estava entrando dentro da igreja de Corinto, que a discussão acontece. O que estava gerando a divisão na igreja não era somente uma questão teológica, ou somente uma questão de retórica, né, sobre qual pregador a gente prefere mais. Era, na verdade, o excesso de eu na igreja. Paulo vai dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Você vê muitos eus no início da carta e poucos nós. Na verdade, sejamos honestos, nenhum nós. Você vai ter eu o tempo inteiro. Então, à medida em que as pessoas discordavam e não abriam mão do seu posicionamento, ela iria procurar um grupo que concordava com aquilo que ela estava defendendo, e isso gerava essa divisão, esse afastamento dos membros da igreja. Então, eu poderia falar para você, tenha cuidado com a preferência por pastores e teólogos e líderes, poderia falar isso, mas no final da história, o cerne do problema aqui é quando no final da história, nós que temos opiniões, né, que divergem, e muitas vezes, isso é comum, não há nada de errado nisso, não há nada de errado em você ter uma cosmovisão diferente da minha, não há nada de errado você ter preferências políticas diferentes da minha, não há nada de errado você ter posicionamentos teológicos em alguns aspectos secundários da fé diferentes da minha. O problema está quando isso, de certa forma, é inegociável e coloca a unidade da igreja em segundo lugar. Esse é o problema. E é isso que Paulo está falando aqui. Paulo não quer que eles repitam a mesma coisa como um grupo de monges beneditinos, não é? Ele não quer que eles se vistam da mesma forma como um exército romano. Ele não quer que eles defendam todas as coisas, todas as opiniões, todos os posicionamentos dogmáticos nas suas minúcias. O que Paulo quer é que nas divergências que houvesse unidade. E aí, cara? Será que é possível haver unidade na divergência? É claro que é possível. Quando a minha opinião sobre certas coisas que é diferente da sua, ela não está hierarquicamente maior do que a igreja. E aí, quando a igreja é a unidade, é o corpo, todas as outras coisas se calam. Entende isso? Quando a igreja é a unidade, é o organismo, é a noiva de Cristo, todas as outras coisas se calam. Não quer dizer que eu vou concordar com você.
Não quer dizer. Quer dizer que isso não vai ser motivo suficiente para que a gente realmente se afaste. E é isso que Paulo está dizendo. Mas qual é o problema hoje, né? Óbvio que eu vou fazer esse apontamento. Qual é o problema hoje nas igrejas? As pessoas que têm opinião, e muitas pessoas têm opiniões fortes, né? Personalidade forte, e que gostam inclusive de fazer a defesa de seus posicionamentos, e não há nada de errado nisso. No final da história, vai se tornar um problema quando esse tipo de comportamento, quando esse tipo de ego, ele fica maior do que a instituição, ele fica maior do que o corpo, ele fica maior do que a igreja. E aí você vai ouvir aquele discurso assim, essa igreja não é o que eu esperava dela. Porque quando você faz isso, você é maior do que a igreja, você é maior que o corpo, você é maior do que aquelas pessoas que estão lá, que são no final da história, pessoas chamadas por Jesus para a salvação. Apesar das suas dificuldades, apesar das suas limitações, apesar das suas imperfeições, apesar das suas opiniões e preferências, muitas vezes completamente diferentes das nossas, mas são pessoas chamadas por Deus. Faz sentido isso? Olha o que Paulo está dizendo. Pelo amor de Deus, o Paulo está dizendo, né? A expressão aqui, rogo-vos, imploro a vocês, em nome do Senhor Jesus. Perceba que Paulo não está dando uma orientação, ele está fazendo um pedido realmente extremamente importante, não é? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vocês entrem em acordo. E o que é entrar em acordo? É concordar com tudo? Embora em português sugira isso, né? Parece que Paulo está falando assim, não, engula a sua opinião e concorde com o outro. Mas não é isso. É para que eles entendam realmente que o que é maior ali, o que é mais valoroso ali, o que tem maior poder realmente nas mãos de Deus ali, não é a opinião do indivíduo ou o grupo a qual ele faz parte, mas é a unidade do corpo. Por isso que ele vai dizer, para que vocês entrem em acordo e não haja esquisma, divisão, racha, rasgadura entre vocês, mas que vocês, pelo contrário, sejam unidos no mesmo pensamento. Qual é esse mesmo pensamento? Eram as opiniões? Não. Provavelmente Apolo era um pregador mais articulado do que Paulo, provavelmente, porque se você ler Atos capítulo 15, vai dizer que Apolo era um homem eloquente. Apolo era um homem oriundo de Alexandria, não é? Berço do filósofo judeu Filo. Ele conhecia de retórica filosófica, de argumento filosófico, de discurso, não é? Realmente com base em toda uma escola de conhecimento de como falar. Ele provavelmente falava melhor do que Paulo. E isso gerou na igreja, já que Apolo foi aquele que continuou o trabalho que Paulo começou, pessoas que gostavam mais de ouvi-lo. Há problema nisso? Não há problema nisso. Provavelmente o outro grupo aqui, os que seguem Cefas, né? Embora não haja evidência suficiente de que Pedro tenha estado em Corinto, né? É possível, mas não é provável. Então pode ser que aqueles que preferiam Pedro, né, depois de ouvir Pedro pregar, se identificou com o estilo de Pedro mais judaico. Pode ser. Mas para mim o grupo mais complicado aqui é os de Jesus. Os de Jesus. Porque os de Jesus, eles estão dizendo assim, nós não somos como vocês, que seguem homens. Não. Que mané Paulo, mané Pedro, mané Apolo. Nós recebemos diretamente de Jesus aqui. Né? Nós somos os pneumatos, que Paulo vai tratar no próprio livro, os espirituais. Os espirituais. Esse quarto grupo, o problema mais grave na lista de Paulo, é deixado por final, porque ele tem algo a dizer sobre isso, né? Na continuação. Porque os pneumatos, os espirituais, eles não se submetem à liderança apostólica dos apóstolos. Eles não se submetem aos líderes colocados naquela igreja. Eles não se submetem a nenhum tipo de liderança humana, porque eles ouvem e aprendem diretamente de Jesus. E no final da história é reprovado igualmente por Paulo. Paulo vai dizer, não, os de Jesus salva. Ele vai dizer, por acaso Jesus está dividido?
É o que ele vai dizer. Os de Jesus aí, vocês de Jesus espirituais, por acaso Jesus está dividido? Foi dado um pedaço para vocês e um pedaço para o outro, para vocês defenderem, né, que Jesus fala unicamente, exclusivamente para vocês. Vocês têm um pedaço de Jesus aí? Outra pergunta que seria possível fazer é para vocês: são de Jesus, mas vocês estão divididos também? Vocês não se relacionam, mas são de Jesus, né? Ouvem diretamente de Jesus, mas só não se relacionam, nem aceitam nenhum tipo de liderança. Outro problema, a liderança para eles era só de Deus, né? Mas os homens levantados por Deus para plantarem aquela igreja, para pastorearem aquela igreja, eles não se submetiam. Comédia isso, né? Só pode ser comédia. Então Paulo vai dizer para os 4 grupos, né? Versículo 13. Antes do versículo 13 ele vai dizer a fonte, né? Por que Paulo está falando isso? Porque Paulo escreveu Coríntios provavelmente de Éfeso. Ele não estava em Coríntios, ele estava em Éfeso. Ele plantou a igreja, ficou um tempo em Corinto, foi para Éfeso plantar a igreja em Éfeso, e Apolo foi para Corinto e pastoreou aquela igreja durante um tempo. Provavelmente nesse período aqui, em que Paulo está respondendo indagações da própria igreja, né? E seja dito que as indagações da igreja ainda serão respondidas, porque Paulo está tratando desse problema primeiro. Ele sabe da divisão, mas ele não sabe da igreja. Não foi a igreja que disse para Paulo. A igreja perguntou muita coisa, provavelmente são tratadas nas 2 cartas essas perguntas, e Paulo vai respondendo, ensinando e exortando. Mas o primeiro momento aqui é o momento de que Paulo tem conhecimento desse problema por causa de outras pessoas. Ele vai dizer no versículo 12: o que quero dizer com isso, da divisão, é que um de vós afirma que eu sou de Paulo, outro de Apolo, outro sou de Cefas e outro ainda de Cristo. Aí ele vai dizer no versículo 11: pois, meus irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloe, que há discórdia entre vós. Então, quem é Cloe? Não sei, ninguém sabe, né? Mas é fato que os da família dela, é possível que fossem pessoas que viviam em Éfeso e passaram em Corinto, né? A gente não sabe os motivos, já poderiam ser comerciantes, ou podem ser pessoas de Corinto que foram até Éfeso para justamente trazer para Paulo a problemática da igreja. Então ele vai revelar a fonte, né? Foi os da família de Cloe que me disseram, não é algo que eu estou especulando, não é algo que eu ouvi falar, é fonte segura. E ele vai dizer aqui que uns dizem eu sou de Apolo, de Apolo, outros de Cefas, outros de Cristo. Versículo 13 é o centro da resposta, né? O versículo 13 aqui, ele é o núcleo que você vai encontrar aqui, que vai explicar a resposta de Paulo para essa igreja. São 3 perguntas, né? 3 perguntas. Primeiro ele vai dizer: está Cristo dividido? Primeira pergunta. Segunda pergunta: foi Paulo crucificado por vocês? Terceira pergunta: fostes batizados em nome de Paulo? As 3 perguntas. A primeira pergunta, será que Cristo está dividido, já foi tratado na primeira parte. Há divisões entre vocês, não é? E eu peço encarecidamente que isso acabe, que vocês sejam unos, né? Que haja uma unidade no sentido de preservar a igreja, no sentido de proteger a igreja. Por quê? Porque Cristo não está dividido. Cristo é um com sua igreja. Ele é a cabeça do corpo. Ele é o líder da igreja, não é? Divisão a gente trata assim, ó. Da outra. Agora voltou para o lugar, né? E é o que Paulo está fazendo aqui, né? Dividiu, resmungou, chama na xincha para ver se a coisa funciona. Então, primeira pergunta: está Cristo dividido? Já foi tratado na primeira parte. Jesus é o cabeça da igreja, ele é o líder, né, do corpo, ele é o noivo da noiva, ele é aquele que no final é uno com sua igreja. Então não há divisão, não tem como haver, não há possibilidade disso acontecer. E se está acontecendo, está extremamente errado. Segunda pergunta, né? Foi Paulo crucificado por vós? Foi Paulo crucificado a vosso favor? E aí ele vai dizer uma coisa bem interessante, quando ele vai dizer
eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, que dentro da discussão, dentro dos desdobramentos que segue o desentendimento, você tem ali pessoas que no final da história estão olhando para indivíduos, estão colocando pessoas, homens, como referenciais, ao invés de colocarem Cristo no centro da discussão. Jesus vai dizer aqui, ou melhor, Paulo vai dizer, quem foi crucificado por você, no final de contas? Foi Paulo? Foi Apolo? Foi Cefas? Foi Cristo? Cristo é o líder da igreja, Cristo é o cerne da igreja, Cristo é realmente a cabeça do corpo. Então por que vocês estão olhando para as pessoas, olhando para a técnica, né, de discurso das pessoas, olhando para indivíduos, né, e de certa forma deixando que isso seja o centro do tipo de referencial que vocês podem ter dentro do corpo de Cristo? Não há problema nenhum, mais uma vez, em termos referenciais, né? Por exemplo, eu tenho preferência por alguns teólogos, né? Alguns escritores, alguns pregadores até. Quando eu leio os comentários, né? E agora leio muito mais do que antes, né? Eu posso selecionar, né? Autores que eu gosto mais do posicionamento, eu ponho na frente. E os outros que eu gosto menos, eu dou uma lida também, porque realmente Deus também usa esses. Não há problema nenhum em preferirmos, né, certas pessoas com certas ferramentas. O problema é quando essa pessoa toma o lugar de Cristo na nossa caminhada cristã. Esse é o problema. Quem foi crucificado por você, afinal de contas? Cristo. Jesus, o nosso Senhor. Então, é esse o meu guia, é esse o meu líder, é esse em quem eu me inspiro, é esse para quem eu olho, é esse realmente que dita a maneira como eu devo viver. Homens são usados por Deus? Óbvio que são. Paulo foi, Apolo foi, Pedro foi, mas o que Paulo está dizendo aqui é que nenhum desses foi para a cruz por você. Por isso Jesus deve ser o referencial máximo da igreja. Hoje eu estou pastoreando aqui, como eu sempre digo, né? Espero que isso não seja uma profecia, né? Se bem que se eu sou um profeta, eu sou um profeta que não sabe muito bem o que diz, né? Porque se eu morrer amanhã, quando você já ouviu isso, né? Eu sempre falo que vou morrer amanhã e nunca morro amanhã, então pode ver que eu sou um péssimo profeta, né? Se eu morrer amanhã e entrar um pastor novo, é normal que você, de repente, prefira ele, não é? Pô, esse pastor realmente, né, é muito mais eficaz, de certa forma, em alguns aspectos. Isso não é um problema. O problema é que quando a gente, no final da história, coloca esse tipo de personalidade, esse tipo de pessoa no centro, e Deus só fala através dele, e Deus só usa ele, e nada mais no final da história serve para mim. E você sabe de uma coisa? O estilo de vida dos coríntios, né? Porque eles eram uma cidade grega, né? Era uma cidade greco-romana, com muita influência da cultura grega, muita mesmo. A Corinto só perdia para Atenas, né? Na produção de literatura, na produção de filósofos, realmente no conhecimento, né? Do que era a sófia do seu tempo, o conhecimento do seu tempo. E na Corinto, assim como todo mundo grego, havia os pregadores itinerantes. Vocês já ouviram falar disso, né? Os pregadores itinerantes. E o que eles faziam? Eles falavam nas praças, e eles tinham toda uma técnica de retórica, porque as pessoas gostavam disso, gostavam de ouvi-los, né? Um pregador desse período, né? Na verdade um homem que discursava em praça pública, ele tinha ferramentas, ele tinha as frases certas, né? Tinha entonação de voz, tinha as frases de efeito, que fazia as pessoas chorarem, né? E aí isso levava a comunidade, né? A sociedade de Corinto, assim como toda a sociedade grega, a ter preferência por certos tipos de homens que discursavam. Essa era a vida na Corinto do primeiro século. Não tinha internet, né? Facebook e Instagram. As pessoas iam para a praça e os outros falar. Era isso, esse era o entretenimento, né? Era tudo voltado para o discurso, para a retórica. Aquele que era mais articulado, que tinha um poder maior de convencimento. Às vezes o conteúdo
nem importava. Na verdade, na maioria das vezes, nem importava o conteúdo, né? Esses eram chamados de sofistas. Eles pregavam, falavam, né? Discursavam sobre qualquer tipo de coisa. E as pessoas aplaudiam. E preferiam, né? Uns a outros. Qual é o problema aqui? Eles estavam colocando homens no centro, porque eles estavam trazendo um estilo de vida secular para dentro da igreja. Esse é o problema. Eles estavam vivendo dentro da igreja como eles viviam fora da igreja, antes. E por isso que vai gerar essa confusão, vai gerar grupos seguidores de alguns tipos de pregadores, né? Porque esse era o estilo de vida do mundo. Esse era o estilo de vida secular. Esse era o estilo de vida grego. E aí vai gerar confusão sempre, porque o estilo de vida grego, o estilo de vida secular daquele tempo, não é diferente do estilo de vida de hoje, não. Porque o eu é o primeiro. O eu é o que fala mais alto, é o que eu prefiro, o que eu mais gosto. E o eu, ele é realmente algo oriundo de fora da igreja, porque na igreja somos nós, mano. Não tem eu mais na igreja. Na igreja você não é mais o fulano, você é corpo. Na igreja você não é mais o ciclano, você é igreja. Na igreja você não é mais um indivíduo, você é um organismo. Não tem mais eu nessa história. E quando eu falo que não tem mais eu, é óbvio que você não virou uma fumaça, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu estou querendo dizer é que não há realmente uma priorização mais do que eu acho, do que eu penso das coisas. O que está realmente em evidência aqui, o que é importante, é a saúde do corpo. E quando o estilo de vida secular entra dentro da igreja, e quando as preferências do mundo, e vamos lá, né? Eu poderia esticar isso aqui, dar mais uns 5 exemplos disso. Mas será que, pensando aqui, esse tipo de comportamento dos coríntios, né, da igreja dos coríntios, de trazer uma cultura do mundo, de preferência de homens, né, de líderes, de pessoas que falavam em público, é parecido com o que acontece hoje? Será que é? Ou será, poxa, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver não. Tem 2000 anos, ninguém faz mais assim, né? As pessoas, cara, eu estava falando com a Lidiane hoje, a Lidiane falou assim, no almoço, eu fiz um franguinho com batata, né? Gosto muito. E ela falou assim, pode comer batata, batata não engorda não. Aí eu fiquei, mas não engordava? Ela falou, mas eu sigo uma mulher, que ela é nutricionista, que ela falou que batata emagrece. Aí eu fiquei pensando, porque eu sempre ouvi que batata engorda, né? Eu fiquei pensando, cara, a pessoa precisa produzir conteúdo todo dia para o Instagram, senão não gira, né? Senão não tem seguidor, senão o perfil dela não vai ser mostrado para o maior número de pessoas possível, porque é assim que funciona, os robozinhos, né? O pessoal fala, é assim que funciona, você tem que estar produzindo todo dia, todo dia. Eu falei, você acha que ela lê conteúdo profundo o suficiente, pesquisas profundas o suficiente todo dia para fazer um tipo de afirmação como esse? Não faz. Um copia do outro. Um falou, aí bombou a postagem, né? E o outro vai e posta também, né? É assim que é. E se você for procurar a fonte, nem é verdade na maioria das vezes. É um copiando do outro, porque aquilo gera engajamento, é a palavra da moda, né? Engajamento. Aí tem, né? Porque se eu falar que batata não engorda, você vai me ignorar. Mas se for a influencer X, né? Com a luz certa, com o vídeo bem produzido, com os cortes certos, aí vira verdade. Aí fica bom, não, fulano falou. Fulano é autoridade em que assunto? Nenhum, né? Nenhum. Mas nós somos iguaizinhos aos gregos do século I. A gente se deixa levar pela estética da coisa, pela beleza do discurso, pelas luzes, pelo tom de voz, e aí a gente abraça isso com todas as forças, como se isso fosse verdade. E no final da história, você quer saber? O conteúdo pouco importa. E a gente faz isso com a fé hoje. Entende isso? A gente faz igualzinho. A gente só não está discutindo por isso ainda. Mas vai chegar uma hora que vai discutir.
E eu vou dizer para você, sem medo de errar, que 99% do que é produzido em rede social é mentira. Mentira, gente. É para gerar engajamento, para o perfil crescer. É mentira pura. Mas a gente pouco se importa. A gente pinça os que a gente gosta mais e é alimentado por essa porcaria até chegar num nível que a gente está completamente distante da verdade. Está entendendo isso? Isso estava acontecendo há 2000 anos atrás. As pessoas escolhiam os que elas gostavam, porque gostavam, e no final da história afastou isso da verdade, que era a unidade da igreja. E olha aqui que o problema não eram nem os influenciadores aqui. O problema eram eles, que estavam trazendo uma cultura secular para dentro da igreja. A gente precisa parar com isso. Eu já tenho falado isso algumas vezes, vou repetir até que você decore. O mal da nossa geração são os criadores de conteúdo. É um lixo isso, um lixo. Eu recebo vídeos todos os dias, falam isso aqui. Olha que fulano falou, tudo mentira, errado, fonte, na maioria das vezes, turva, informações equivocadas, mas as pessoas falam com... Agora tem até inteligência artificial para substituir a voz, né? O cara tem a voz meio desafinada, meio feiosa, aí ele vai lá, paga 40 pila no aplicativo que bota uma voz, né? E aí a gente acha lindo, né? Aquela musiquinha no fundo e tal. Aí você, olha como é uma bênção, tudo errado. E Bíblia a gente não lê. Porque ficou muito mais fácil consumir retalhos da verdade. Retalhos da verdade. E na fonte, e no que Paulo disse, no que Jesus disse, a gente não quer. Porque no nosso tempo dá muito trabalho. Dá muito trabalho. É melhor você pegar um negócio pronto. Por isso que está essa confusão, gente. Está uma confusão, igrejas dividindo, pessoas indo embora, porque elas não conseguem mais entrar num acordo, sabe? Porque ninguém sabe nada. Aí vira tudo preferência. Eu gosto mais disso, você gosta mais daquilo, a gente não se entende, a gente racha, cada um vai para o seu caminho. Mas e as escrituras? Isso não interessa, isso não importa. Olha o que Paulo vai falar na primeira pergunta foi o quê? Está Cristo dividido? Não. A segunda está o quê? Qual é a pergunta? Foi eu que morri por vocês? Não. Quem foi? Quem, gente? Vamos falar junto? Jesus o Cristo. Esse morreu por nós. E como eu conheço Jesus o Cristo? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Está entendendo isso? É através da leitura das Escrituras que eu conheço quem é Jesus, que eu vou saber quem morreu por mim, que eu vou saber aonde está a verdade, afinal de contas, nessa confusão, nessa miscelânea de informação. É através das Escrituras. Não tem o que pastor diga na internet, não tem o que padre diga, o que macumbeiro diga, o que político diga, o que grupo, seja lá do que tipo for, diga, que seja hierarquicamente maior do que as Escrituras. E a gente não pode falar nisso. Porque o que Paulo está falando aqui é muito sério. Você só vai saber quem morreu por você, afinal de contas, se você meter a cara aqui e ler. Quer saber a verdade? Quer saber quem é que está dizendo a coisa certa? Leia a Bíblia. Amém. Leia a palavra de Deus. Estude. Tenha o desejo realmente de aprender mais do Senhor, é que a gente diz que ama. Senão a gente vai ficar cativo das personalidades. E como é de praxe, né, nesse tipo de linguagem, nas personas. As personas, né? Tem uma linguagem. Porque no final da história nós nos afastamos do objetivo maior da igreja, que é uma igreja una, que olha, que segue para Jesus o nosso Senhor. Amém? Amém. Quem foi crucificado por vocês? Foi fulano, ciclano? Não. Foi Jesus. Então é para ele que vocês precisam olhar. Terceira pergunta de Paulo. Então você vai perceber. As três perguntas estão no meio, né? Falei isso no início. A primeira, será que Cristo está dividido? Já foi tratado. A segunda, quem foi, no final da história, que morreu por você, é tratado aqui, porque ele vai dizer que realmente que é a pessoa de Cristo, como a gente sabe quem morreu, não foi ele. A terceira parte do discurso é a resposta à terceira indagação. Fostes batizado em nome de Paulo?
Por que ele fala do batismo aqui? Interessante, né? O texto fala do batismo justamente no dia do batismo, sem que eu houvesse feito uma escolha do texto, né? É a sequência natural da nossa carta. Olha o que Paulo vai dizer aqui, interessante aqui. Versículo 14. Dou graças a Deus por não haver batizado nenhum de vós. Aqui você já fica estranhando, como assim? Ele não diz assim, ó, ainda bem, né? Poderia ter dito assim, ainda bem que eu não batizei vocês, porque estaria dando problema. Mas ele não disse, ele disse, dou graças a Deus, graças a Deus, que eu não batizei nenhum de vós. Por que ele dá graças a Deus? Não é porque o batismo não tenha importância, óbvio que não. Paulo ensina sobre o batismo na própria carta. É porque ele já sabia como funcionava a mente do grego. E ele sabe que em muitos grupos religiosos, a pessoa que batizava, porque as religiões de mistério também batizavam, né? A iniciação a outros grupos religiosos, né? Também, na maioria das vezes, era por um tipo de batismo. E Paulo sabe que havia possibilidade de, se ele batizasse essas pessoas, e a expressão no grego é bem interessante, é batizar dentro do nome. Se você for olhar no grego, é o que Paulo está dizendo aqui, literalmente, ele é, por acaso eu batizei alguém dentro do meu nome? Porque na mentalidade secular, a pessoa ficava ligada ao líder que a batizava. Era assim nas religiões de mistério. Como Paulo já sabia disso, que poderia ser um problema, o que ele fazia? Ele plantava a igreja, ensinava e deixava para que os líderes locais batizassem, para não ter problema. Por isso que ele está falando, dou graças a Deus, porque já tinha visto o problema lá atrás. Eu dou graças a Deus por não ter batizado você, porque se eu tivesse batizado, o problema agora seria muito maior, não é? Ele continua, né? Com exceção, né? Aqui ele lembra aqui da exceção de Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados dentro do meu nome. É a expressão no grego. Então você já entendeu que Paulo identificou um problema, que era um problema comum. Ele se afasta do problema com muita sabedoria e ele deixa que os líderes batizam, os líderes locais batizem, sendo que ele, em alguns casos, né, ele batizou. E ele vai dizer mais aqui, versículo 15, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. É verdade, é como se Paulo estivesse lembrando, né? E por que isso? Porque não era um computador, né? Que você diz, não batizei ninguém, e não teve fulano. Aí você apaga, deleta e escreve de novo. Isso aqui era produzido, a literatura escrita em pergaminho, né? Pergaminho é caro, às vezes papiro, era um pouco mais barato, mas também caro, e não dava para apagar. Então, quando ele diz que não batizou ninguém, provavelmente se lembra de alguns. Não, peraí, né? Verdade que batizei, versículo 16, também a família de Estéfanas. Mas, além desses, não sei se batizei outra pessoa. Ele não se lembra, mas se tiver outra pessoa, foram raríssimas as exceções, né? É esse o discurso aqui. Aí ele vai dizer no versículo 17, porque Cristo não me enviou para batizar. Qual era a missão dele? Mas para pregar o Evangelho. Então, vamos entender o que Paulo está falando aqui. Eu não fui enviado para batizar, até porque eu sei da problemática. Eu fui enviado para pregar. Era o trabalho dele, ele pregava, ensinava, deixava a igreja plantada. Em alguns casos, raríssimas exceções, ele batizava, porque provavelmente não haviam líderes ainda naquela comunidade, né? Então ele batizava aqueles primeiros, né? E passava então esse ofício para o líder local. Deus me chamou para pregar o Evangelho. Aí ele vai dizer aqui, importante isso aqui, hein? Não por sabedoria de palavras. Olha o detalhe. Vou ler de novo, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não por sabedorias de palavra. O que isso significa? Você percebe que a ordem está inversa. Normalmente você lê palavras de sabedoria, não é isso? O que são palavras de sabedoria? Existe uma sabedoria, um conhecimento, algo elevado, e você extrai desse conhecimento ensinamentos, né? Isso seriam
palavras de sabedoria. Mas no texto está invertido. Sabedoria de palavras. A expressão no grego é sophia logou. E o significado disso é discurso retórico. Porque assim os gregos faziam. Olha só o que Paulo está dizendo. Eu não fui para vocês, eu não estive em Corinto para batizar ninguém. Esse não era o meu ofício, essa não era a minha missão. Eu fui para Corinto para pregar o Evangelho. E já que vocês estão dizendo que gostam de fulano, de ciclano, porque falam melhor, porque tem mais ferramentas retóricas, eu não fui para pregar o Evangelho através de técnica retórica. Olha isso. Ele vai dizer... isso aqui tinha que ler todo mundo junto se tivesse a mesma versão, mas eu vou ler, depois a gente repete. Para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. Vamos falar juntos aqui. Para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. O que Paulo está dizendo? Quando eu estive aí, eu não usei de técnica, eu não usei do meu conhecimento avassalador filosófico, né? Eu não usei de artifícios, né? Eu falei a verdade para vocês. E qual é a verdade? A cruz de Cristo. Porque primeiro se trata da cruz, da morte e ressurreição de Jesus. Depois o batismo. Isso não está invertido. O que Paulo está dizendo é que o batismo é importante, a gente sabe isso, lendo o conteúdo da carta. Mas o batismo, ele é o fruto do arrependimento mediante a mensagem da cruz. E foi isso que nós vimos hoje aqui. O que nós vimos hoje que aconteceu com a família da Dani ali, não é porque eu sou legal e os convenci a ter esse momento bonito, né, para sair na foto, para sair no vídeo. O que aconteceu ali, o que vem acontecendo há 2000 anos na igreja, é realmente pessoas que se entregam a Jesus por causa da pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho pura, independente do tanto de filosofia que eu leia, independente do tanto de história que eu conheça, independente do tanto de autores que eu consuma. O que faz a diferença na vida da pessoa é a morte e ressurreição de Cristo. É o ministério da cruz. É o Filho de Deus que carregou sobre si os nossos pecados para que houvesse salvação. É isso que faz a diferença. Então Paulo está dizendo, eu não fui para ir para batizar ninguém, não. Eu não fui aí para fazer discurso bonito para vocês ouvirem, não. Eu fui aí para pregar a cruz de Cristo. E qualquer outra coisa que esteja à frente disso embaça, ofusca a mensagem da cruz. Qualquer outra coisa que substitua a mensagem original ofusca e torna realmente a cruz de Cristo inapropriada, inadequada. E é isso tudo que Paulo não foi fazer na cidade de Corinto, naquela igreja. Por isso que eu digo para a gente, qual é o problema da mensagem original? Qual é o problema do querigma cristão, como eu falo? Qual é o problema da mensagem apostólica? É que as pessoas não querem ouvir. Ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir o que o Manolo disse aqui, que eu sou pecador e dependo de Jesus. Ninguém quer ouvir isso, não. A gente quer ouvir que a gente é bonitinho. E aí, quanto mais bonitinho a gente seleciona, salva, curte, segue, porque esses vão dizer sempre coisas bonitas para vocês. Vão dizer que está tudo bem, não precisa se preocupar não, tá? Mas isso é mentira. Isso é mentira. E você quer que eu seja honesto? Você está caminhando para a perdição, para a condenação, para o inferno. A não ser que isso seja mentira e não haja inferno. E já tem gente dizendo isso, inclusive, que não há inferno. Aí você faz o quê? Pega as partes da Bíblia que fala sobre inferno e rasga, arranca e pinça só os retalhos que a gente gosta mais. Mas isso não é evangelho. Isso não foi o que Paulo ensinou. Isso não foi o que Jesus ensinou. Isso não foi o que os apóstolos ensinou. Quando Paulo fala que esteve na cidade de Corinto para pregar a cruz de Cristo, ele foi para pregar 3 coisas. Você é pecador.
está debaixo da ira de Deus. Mas Jesus, o Filho de Deus, morreu naquela cruz para lhe perdoar os pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. Não é sobre se o batismo é bonito, não é sobre se aquela igreja é legal, não é sobre se aquele vídeo é bem produzido, é sobre se nós realmente nos rendemos aos pés da cruz ou não. Batismo não salva, igreja não salva, pastor não salva, mensagem bonitinha não salva. Quem salva é o Senhor Jesus. Amém? Amém? Amém. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui de concílio, para vocês serem aprovados ou reprovados, serem aceitos ou não aceitos na comunidade celeste. Quem salva o pecador? Jesus o Cristo. Vamos repetir? Quem é que salva o pecador? Jesus o Cristo. Há salvação sem Jesus? Não. É isso que eu acredito. Portanto, nessa porção, nessa pequena porção do livro de Coríntios, da carta de Paulo, nós precisamos responder essas 3 perguntas. Está Jesus dividido? Não. Algum homem morreu por você? Não. Você foi batizado em nome de quem? Jesus. Então viva segundo essa fé. Amém?